vocês. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deus é muito bom. Ultimamente, eu descobri que bastante gente tem uns hobbies diferentes, né? Especialmente, eu gosto de assistir bastante YouTube. E no YouTube, cada um tem uns hábitos peculiares que, de vez em quando, às vezes coincidem, às vezes não. Ontem eu conversei com o Elias e a gente descobriu que a gente assiste vídeo de ferreiro pegando coisa enferrujada e consertando. Aí eu achei interessante, porque eu nunca vi gente que gosta dessas coisas, mas eu assisto. Ó, o pastor Joel gosta também. Ah, a gente vai conversar disso depois, né? Aí, outra coisa que, isso é um pouco mais particular, talvez não tenha muita gente que assiste, mas eu tenho acompanhado o Campeonato Mundial de Pega-Pega. Já ouviram falar? Existe? Está na 4ª edição. Nossa, eu nunca soube que tinha isso. E é interessante, porque parece bobo, mas eles levam a sério, é um esporte e tal, né? Tem os treinadores, tem arena, né? É um negócio bem intenso para uma coisa que chama pega-pega, né? E eu acho muito legal porque, como é pega-pega, não é tipo vôlei ou futebol, você não faz uma escola de vôlei para fazer pega-pega, né? Tem uns que fazem parkour, que é um esporte que você lida com os obstáculos na rua. Tem uns que vêm de um outro esporte que chama free running, que é um esporte que você lida com obstáculos na rua. E tem alguns que são artistas de circo, que é uma arte que você lida com obstáculos, não na rua. Mas todos eles têm algumas coisas em comum, os obstáculos, e daí eles têm que se encontrar para pegar um ao outro, e muitas coisas diferentes, porque alguns são bons em pular, outros são bons em correr, e outros são bons em fazer malabarismo. Só que não tem nenhum malabares lá, então ele sempre perde, coitado. Mas eu achei muito interessante, porque quanto mais eu assistia, mais eu percebia quantas coisas diferentes a gente pode ter, quantas nuances, quantos detalhes, estratégia que eu não imaginava, que era só correr um atrás do outro, porque a arena é pequena, então ele só tem ou sentido horário ou sentido anti-horário para correr, mas descobri que às vezes eles passam pelo meio, às vezes eles sobem em cima do obstáculo, às vezes eles descem. Tem muitas opções diferentes. Isso me deixou fascinado, porque uma coisa é inevitável, eu percebi. No pega-pega, você sempre vai ser pego. Porque quem consegue fugir, joga de novo. Aí, se conseguir fugir de novo, joga mais uma vez. Aí cansou, aí a pessoa pega. Não tem como. Ninguém consegue fugir para sempre, é o que eu descobri. E a primeira coisa. E a segunda coisa é que todo mundo é diferente. E vendo essas nuances, essas faces diferentes de tantas expressões, eu pensei para a gente começar a falar do nosso novo tema das mensagens, que são as faces do amor de Deus. Super coincidência que eu usei as mesmas palavras para descrever isso. Mas diferente do jogo, que cada esportista vem de uma origem diferente, Deus é só um. Mas Ele é um só Deus que expressa o seu amor de várias maneiras diferentes, maneiras que cativam a gente, maneiras que atingem cada pessoa de uma maneira muito especial. E a gente vai estudar essas faces do amor de Deus seguindo o livro de Jonas. Jonas ele foi um profeta do Senhor, de Deus, da nação de Israel. Ele estava lá, na nação de Israel, profetizava para o rei, profetizava para o povo, dentro da nação que adorava a Deus. E aí um dia Deus chamou Jonas para pregar para a nação inimiga, para que eles se arrependessem e ele pudesse salvar a nação inimiga. Jonas não ficou muito contente com isso. E daí ele foi para a direção oposta. E Jonas fugiu de Deus e a gente vai continuar cada mensagem contando um pedaço dessa história, falando sobre as faces do amor de Deus, permeando nesses acontecimentos da vida de Jonas e da vida daqueles que escutaram a sua mensagem. Na mensagem de hoje, a gente vai focar na presença de Deus. E especificamente, é só na presença de Deus que a gente encontra com o amor dele. Uma coisa muito particular. O nosso texto está em Jonas 1, de versículos 1 a 5. Eu vou ler na versão NVI. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pegar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se.
Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. E, enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. Nesse texto, a gente vê o começo dessa história. Jonas ouviu de Deus que tinha que pregar, não quis ir lá, e as coisas começaram a dar errado. O barco que ele estava, todo mundo sofreu por causa da desobediência, da fuga de Jonas, e enquanto isso ele estava dormindo. Mas logo depois desses acontecimentos, o texto era um pouco comprido, então eu vou narrar agora. Eles vão acordar Jonas e perguntar por que estava acontecendo aquilo. Eles já sabiam que Jonas estava fugindo, e eles descobriram que ele realmente era o responsável pela situação, e ele disse a solução: tinham que jogar ele no mar. Eles tentaram resistir e não queriam jogar Jonas, mas a situação piorou, e jogaram Jonas no mar, mesmo que eles tivessem tentado poupá-lo. Mas quando ele caiu no mar, Deus mandou um peixe para engolir ele, e assim termina o capítulo 1. Se você quiser continuar ouvindo a história de Jonas, continua no próximo episódio. Não se esqueça de curtir, compartilhar, assista no mesmo canal, na mesma hora, na semana que vem. Pregação do seminarista Daisuke Hattori, não percam. Mas, enfim, Jonas, aconteceu tudo isso em um só capítulo, que eu achei muito intenso. Mas eu percebi que em comum toda essa história é a presença de Deus. Deus, especificamente, se mostra de duas maneiras bem interessantes, de perto e de longe, nesse momento. E eu queria focar nisso. Jonas, ele tenta fugir e ele se afasta do Senhor, fica longe. Enquanto isso, e ele era profeta de Deus, ele era o cara que deveria estar perto. O povo, os marinheiros daquele mesmo barco, que eram pagãos, eles adoravam outros deuses, eles clamaram ao Senhor, mas no final desse capítulo. Jonas, o profeta de Deus, fugiu do Senhor. E os marinheiros, que não eram de Deus, clamaram ao Senhor. E olha só o que acontece. Na verdade, eu vou falar o que acontece depois. Eu queria falar da gente, na verdade. A gente sente muito parecido, esse de perto e de longe. Como que a proximidade faz diferença nas nossas vidas. Eu tenho uma amiga que eu conheci ela quando a gente estudava junto, a gente fez colegial, e eu achava ela muito irritante quando a gente se conheceu. Só que todos os dias ela vinha conversar e me cumprimentava. E eu não gostava muito, mas eu tinha que cumprimentar de volta. Depois de ela fazer isso todos os dias por algum tempo, a gente virou o melhor amigo. Aí é engraçado essas coisas. Só porque ela estava por perto. Eu não queria que ela estivesse por perto, mas a presença dela perto de mim deu a oportunidade da gente conhecer. Eu descobri que, na verdade, ela não era irritante, eu era mais intolerante do que qualquer coisa. Se Isadinho estiverem assistindo, amo vocês, tal, mas a gente tem que nomear gente que a gente quer honrar, né? Mas eu tenho um outro amigo, que uma história foi um pouco diferente. Eu queria muito ser amigo dele, diferente dessa primeira amiga. E a gente se aproximou, mas em alguma época a gente não mais estudava junto, a gente começou a perder contato. E sem o contato, a gente não mais se entendia. E sem se entender, a gente começou a ter atritos. E de uma amizade que eu queria muito, por causa da distância e outros fatores, a gente não conseguia mais se dar bem e ficou por muitos anos assim. Hoje, glória a Deus, estamos resolvidos, a gente se conversa. Opa, alô? E Deus é bom. Mas, ainda assim, eu percebi que, nas minhas amizades, a proximidade e a distância são muito semelhantes ao que Deus aconteceu com o pessoal no barco. Quando alguém estava perto de mim, eu tinha facilidade de me envolver com a pessoa. E quando alguém estava distante de mim, por mais que eu quisesse, tinha dificuldade. Deus não tem as mesmas dificuldades e facilidades que eu, porque Ele é Deus. Não tem limites para Ele. Mas Ele age semelhantemente. Com quem está perto, Ele decide estender seu amor. E com quem está longe, Ele retira do seu amor. Ou, para ser mais exato, a pessoa escolhe fugir do amor de Deus e não mais o recebe. Olha só. Agora sim, no texto, como que Deus faz com aqueles que estão distantes. Em Jeremias 23, 23 e 24. Vou colocar aqui nessa câmera. Eu sou Deus apenas de perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Isso Jeremias estava profetizando também para a nação de Israel, quando eles estavam desviando-se do Senhor, quando eles estavam distantes de Deus, e Deus falou, quando eu estou distante, quando eu vejo de longe, eu vejo toda a terra e eu julgo ela. E o julgamento de Deus, para aqueles que estão longe, termina em juízo. Isso foi o que aconteceu com Jonas, voltando para o versículo 4 do capítulo 1 que a gente leu, mas vou ler novamente. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar,
Caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Em hebraico, essa frase é impactante, porque está escrito, o barco achava que ia quebrar. Ele estava quase que com medo de quebrar, o próprio barco que não é nem vivo, mas ele estava assim. E lembrando agora, eu falei exatamente essa mesma frase numa pregação de 3 anos atrás, dia 20 de maio de 2018. Deu quase 3 anos, eu falei a mesma coisa. Naquela época, eu só queria corrigir, eu não sabia hebraico, eu só estava repetindo o que eu ouvi em algum lugar. Mas dessa vez eu fui ler e isso me impactou diferente. Porque o Senhor fez soprar um vento, o barco sentiu o efeito e as pessoas no barco estavam reféns do que o barco, porque eles estavam dentro do barco. Eles estavam reféns do que Deus fez, por mais que distante, Ele estava agindo nas pessoas. E a sensação rítmica do texto faz a gente ficar um pouco assustado junto, porque Deus, Ele não é simplesmente o Deus que te condena, Ele é o Deus que muda as circunstâncias ao seu redor, que estranhamente a gente tem mais medo do que do próprio Deus. A gente fala que a gente precisa ter temor a Deus, mas quando eu bato o carro eu sinto medo, e quando eu peco eu não sinto tanto. Deus é aquele que pode controlar o meu carro se Ele quiser. Deus é aquele que controla o barco de Jonas, e o barco mesmo entende o que Deus está fazendo sob o controle. Quanto mais deveriam as pessoas que estão dentro do barco. Por outro lado, Deus também está de perto. Lá em Salmo 145, 18, ele diz o seguinte, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. E é exatamente isso que aconteceu com os marinheiros pagãos que estavam com Jonas, lá no verso 14. Eles clamaram ao Senhor, dizendo, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. É isso que eu comentei sobre os marinheiros clamando a Deus e Jonas fugindo. E o efeito foi esse, Jonas que fugiu, fez o barco sofrer tempestade. E os marinheiros que clamaram, Deus atendeu e a tempestade parou. Mesmo que eles fossem pagãos, está escrito lá no Salmo, o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Você pode vir de várias origens, você pode ser um corredor, você pode ser um artista de circo, mas se você se voltar para Deus, Ele se volta para você e demonstra a bondade dEle. E qual é a diferença entre a proximidade e a distância de Deus? Não é tanto essa questão de aonde que Deus está, porque Deus está em todo lugar. A questão é a nossa postura em relação a Ele, a nossa decisão. O que causa o efeito de perto e de longe é a nossa escolha. A escolha de Jonas, lá em Jonas 1:3, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Quando eu estava com esse meu amigo, para falar a verdade, quando a gente teve o desentendimento, eu acho que se a gente tivesse conversado naquele dia, talvez as coisas pudessem ter resolvido mais rápido. Mas eu estava tão envergonhado, irritado, entre outras 1000 coisas, que eu resolvi não falar com ele naquele dia. No dia seguinte, na semana, no mês, no ano seguinte, passou 3 anos até a gente se conversar direito. E é um negócio que é terrível, porque por mais que eu fugisse da conversa, o problema ainda estava lá. Nada estava resolvido. E não era nem que eu conseguia me anestesiar, porque eu continuava sentindo a dor. Era um negócio terrível. Jonas, que fugiu de Deus, não tinha como ele não saber que a questão não estava resolvida, que essa não era a solução. A gente, quando foge, leva o problema com a gente. E eu não sei se você, na sua vida, também já passou por isso, se você também já evitou pessoas e pensou que isso fosse resolver. Mas talvez a sua situação seja diferente da minha. Talvez você corre com o seu problema, você sabe que isso não é a solução, mas você não sabe mais o que fazer, e essa confusão que você tem te persegue, te consome, porque falta você entender o que está acontecendo. Seja fuga de problema, seja evitar tomar alguma atitude. Isso especificamente, algumas conversas que eu tive, muitas, com jovens que falam sobre vocação. Parece que é uma situação muito diferente do que a gente tem falado até agora, né? E falam, eu não consigo servir na minha vocação porque eu não conheço ela. E muita gente, não são jovens eu acho, eu converso mais com jovens, mas muita gente fica falando, eu não sei o que Deus quer para mim, por isso eu não posso tomar uma atitude de servir a Deus. E eu queria dizer, é muito difícil entender exatamente o que Deus quer para você. Talvez é muito difícil para Jonas entender por que Deus queria salvar um povo inimigo, entender por que Deus chamou ele daquela maneira.
No caso de Jonas, entender por quê, no caso de muitos, entender o quê. Mas ainda assim, entender não é a peça-chave. A peça-chave para Jonas era fazer. E para a gente, imagina, como é que eu faço a minha vocação sem saber qual ela é? Boa notícia, todo cristão tem uma vocação una, que é fazer discípulos de todas as nações. Deus não te chamou só para ser o que você é de uma maneira super especial, especial sim, mas diferencial, miraculosa, que vai ser aquele negócio que vem o chamado do céu. Deus chamou para ser você, só que ser você na presença dEle. Se você for você mesmo, em qualquer profissão que você tenha, no seu trabalho, no seu jeito de falar, sem saber o que você tem especial, se eu sou missionário, se eu sou pastor, mas você for você crente, onde você estiver, isso já é a vocação de Deus na sua vida, diferente de fugir da pergunta, o que Deus quer para você? Se você ficar travado no meio do caminho, você não chega lá. Se você não quer conversar com seu amigo, você não chega lá. Se você para no meio do caminho, independente do obstáculo que venha, você vai ser pego pelo pega-pega do outro. A gente tem que continuar, e você só continua se você está na presença de Deus. Fugir e se esconder da presença de Deus também é o que Adão e Eva fizeram no jardim. Depois que eles pecaram, Deus procurou por eles se esconderam, mas inevitável. No pega-pega com Deus, ele é melhor. E Davi fala sobre isso no Salmo 139. Ele diz assim em relação a Deus: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer, se eu fizer a minha cama sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, assim que Deus o encontra, por mais que ele tente fugir, Deus o guia. E para Jonas não foi ruim Deus encontrar ele. Quando o peixe veio até Jonas, a vida dele mudou para melhor, mesmo que ele não percebesse, porque ele estava cumprindo finalmente a vocação de Deus. Isso a gente vai ver nas próximas semanas. Mas com a gente também. Eu achava que a pior coisa da minha vida ia ser quando eu tivesse o confronto com o meu amigo, porque eu também tinha errado com ele, não só ele para comigo. Mas foi bom. Pedir perdão é bom. Quando a gente se humilha, a gente entende melhor a dinâmica do Evangelho, porque a gente não nasceu para se orgulhar das coisas que a gente faz de bem. Isso, às vezes, coincidência, às vezes, graça de Deus. Mérito meu não tem. A gente, quando se humilha, aí sim a gente copia o caráter de Cristo, porque ele não precisava se humilhar, mas ele veio em terra, destituiu-se do seu título, do seu poder de Deus, se humilhou sem ter cometido erros. E essa humildade de Deus gerou salvação para todos nós. A minha humildade gerou, finalmente, quando Deus me atingiu, reconciliação com o meu amigo. A sua percepção em relação a vocações, em relação a qualquer coisa que você tem fugido, é simplesmente escolher a presença de Deus, e isso é deixar de fugir dessas coisas. Quando Deus te encontra, a gente não passa por mais dificuldades. A gente está fugindo com um problema na nossa mão e Deus finalmente pode tirá-lo. A gente recebe dele sustento, a gente recebe dele guia. E aí vem a minha pergunta: onde que você está em relação a Deus? Tem esse perto? Tem esse longe? Nenhum deles necessariamente é ruim, se você busca a Deus. Se você está longe, não é ruim se você quiser ficar mais perto. Porque a boa notícia é que no dia que você decidir ficar mais perto de Deus, seja você convertido ou não, porque aqueles que não são nunca ficaram, mas aqueles que são, às vezes se veem distantes de Deus. Aqueles que conhecem a Deus e já entregaram a sua vida ao Senhor, também se veem muitas vezes distantes, assim como a minha crise, assim como vocês também podem passar. E eu queria perguntar isso para a gente poder meditar. Onde que vocês estão diante de Deus agora, ou em alguma coisa que tenha acontecido? Vocês estão fugindo da vontade dEle? Seja vocação, seja alguma conversa que tem te faltado. Às vezes até percebi que conversa de WhatsApp, eu recebo algumas e eu falo assim, eu não quero responder agora, mas eu deixo para o dia seguinte, e já teve algumas que eu passei, não só semanas, mas vários meses sem responder pessoas, coisas importantes até de trabalho, que eles dependiam da minha resposta para a gente fazer coisas. No meu caso, o trabalho é ministerial, então é mais pesado, porque eu estou ofendendo Deus também, não só outra pessoa. Qualquer coisa que pareça pequena, que eu deixo para amanhã, é muito diferente a postura em relação a alguma pessoa, porque é uma tarefa.
que eu poderia deixar para amanhã, por exemplo, o WhatsApp. Mas se isso afeta a minha relação com Deus, isso é fugir da presença de Deus, assim como Jonas. Eu estou falando de coisas simples, mas na vida de cada um, eu não sei como é. Mas eu imagino que cada um tem uma forma de reagir diferente. Assim como os corredores, cada um pula ou passa por baixo dos obstáculos, a gente também tem. Mas, estranhamente, perder no pega-pega com Deus é a melhor coisa que a gente poderia fazer. Porque a gente não consegue correr tão rápido, alguma hora a gente vai se cansar. Melhor do que eu me cansar fugindo de Deus, eu poderia me cansar fazendo o trabalho dele. Se você se encontrar na presença de Deus, e você já se encontra agora, se você não tem passado por esses problemas, então, glória a Deus, contemple o Senhor, adore, deleite-se, entenda tudo que Deus tem para você e siga em frente com isso. Mas se você está longe, se você não crê, se você está fugindo de alguma coisa, eu queria fazer esse convite de tenta pensar. Eu não sei se eu estou fazendo um bom trabalho de comunicar o que Deus quer de você, porque eu não estou entendendo muito bem. Mas Deus quer alguma coisa. E nem sempre a gente tem feito. Na minha experiência pessoal, a minha tendência é sempre resistir ao que Deus quer. É um bom termômetro, porque eu sei o que Deus quer, né? Se eu vejo que eu não quero, muito provavelmente é o que Deus está querendo de mim. Se eu vejo que é um pouco desconfortável, mas isso vai trazer alguma coisa positiva na minha vida com Deus, no ministério, na minha vida com as pessoas, então é a vontade dEle. Não fuja do que Deus tem para você. Encontre-se na presença do Senhor. Porque no clamor você se encontra com Deus, e quando você se encontra com Deus, você encontra com o amor dEle. Que nas semanas seguintes a gente vai ver que tem forma de misericórdia, que tem forma de graça, que tem forma de redenção, de restauração nas nossas vidas que tanto precisamos. O apóstolo Paulo diz o seguinte em Filipenses 4, ponham em prática tudo que vocês aprenderam e creram e receberam e ouviram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Quando a presença de Deus está com a gente não só se encontra e finalmente pode começar alguma coisa, mas todos aqueles problemas que, no caso de Jonas, eram a pior coisa da vida dele, pregar a um povo inimigo, eles se resolvem. Eles se resolvem porque paz de Deus significa completude de tudo que Ele tem para você. Paz, em hebraico, é shalom, e é um conceito bem interessante, porque significa simplesmente presença de Deus, mas para eles traduziam por prosperidade, porque quando Deus está por perto, as plantações ou vão ir bem, ou vão ir mal, e eu não vou morrer de fome. As duas formas, Deus vai dar um jeito. Ou todo mundo ao meu redor vai morrer, mas a gente vai se encontrar com Deus depois, ou todo mundo ao meu redor vai ser miraculosamente salvo, e ainda assim a gente vai glorificar a Deus. Não significava que as coisas vão acontecer certo nas minhas perspectivas, mas porque eu enfrento coisas em vez de fugir delas, eu vejo a vontade de Deus acontecer, que eu não entendia antes, mas eu vou entender depois. Para que a gente possa encontrar com a vontade de Deus, a gente precisa estar na presença dEle. Coloca isso em mente, o que você tem na sua vida, sua postura, e vamos orar? Senhor Jesus, por favor, se conosco. Por favor, entende no nosso coração e nos revela nossas posturas, nossas fugas. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, e às vezes a gente não sabe como a gente se colocou e como a gente se portou diante do Senhor. Mas a gente te pede, meu Pai, que o Senhor mude o nosso coração para que a gente deixe de fugir, para que a gente possa buscar da Sua vontade, mesmo que a gente não entenda, para que a gente possa ver a Tua presença e entender que ela é paz e não ansiedade, para que a gente possa se encontrar com a Sua vontade e ver que na Tua presença é uma expressão de amor, não cobranças do que o Senhor quer para a nossa vida, e não vergonhas de humilhação que a gente tenha, mas restauração, cura, amor, graça que a gente vê na vida de outras pessoas. Porque de todas as escolhas que a gente poderia fazer, a melhor delas é não hesitar mais e buscar a Tua face, meu Pai. Então, por favor, mexe nos nossos corações, para que a gente queira buscar, para que a gente queira ver e para que a gente se alegre quando a gente te encontrar, porque certamente aqueles que te procuram te verão, porque o Senhor está perto de todos aqueles que te buscam de coração. Glória seja o Teu nome, por favor, meu Pai, toca nos nossos corações da Tua forma, da Tua profundidade. Amém.